Olá, para você que acompanhou o Jogo Aberto aqui no YouTube, a gente volta com Band Placar, um oferecimento BandBet, trazendo alguns destaques desta quarta-feira no futebol, com decisões em competições pelo Brasil, pelo mundo também. E a gente começa falando de Libertadores, porque o Corinthians está no Equador para enfrentar o Barcelona. É a segunda etapa dessa participação do Corinthians na Libertadores. Eliminou a Universidade Central na semana passada e agora terá pela frente a equipe do Barcelona em Guayaquil. Uma equipe complicada para o Corinthians, hein, Bernardo? Muito complicada. Vai ser um jogo muito mais difícil do que aquele contra a Universidade Central. Lembrando que o Corinthians joga em Guayaquil, cidade que fica ao nível do mar, né? Então não tem altitude. E o Barcelona eliminou um rival na altitude. Foi o El Nacional, também do Equador, empatando por 1-1 em Quito, a 2.850 metros, né? Então é um time muito perigoso esse do Barcelona, lidera o campeonato equatoriano. Você no programa anterior até falou o retrospecto recente da equipe equatoriana. Tem Byron Castilho, jogador que está retornando, é muito bom, é jogador da seleção equatoriana, pode jogar como um lateral direito ou como um ponta também pelo mesmo setor do campo. E tem o Orozco, né? Um ponta muito rápido, que pode jogar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então é uma equipe muito boa essa do Barcelona de Guayaquil, que passou por uma reformulação recente, né? É um time que tinha o Mastriani, que atua no futebol brasileiro, o M. Martínez, Quito Dias, Adonis Preciado, né? Todos os jogadores foram embora, jogadores que fizeram história ao chegar na semifinal da Libertadores em 2021. Então, o time do Barcelona é muito bom, o Corinthians vai ter que ter muito cuidado com essa equipe equatoriana. O Corinthians que vai com a equipe titular, tem lesionados, Raniel e Igor Coronado estão fora. O Rodrigo Garro, que começou a partida contra o Mirassol pelo Paulistão no domingo no banco de reservas, foi poupado naquele momento justamente pelo cuidado maior da comissão técnica com as dores no joelho que o Garro apontava já desde o ano passado e ficou fora aqui no começo dessa temporada. E o Corinthians 100% titular para tentar já voltar com uma vantagem de lá. Exatamente, é o Corinthians que vai com o que tem de melhor, o técnico Ramon Dias, né? E aí, Aline, fica a dúvida, joga o Gustavo Henrique, que foi muito bem contra o Mirassol, ou joga o João Pedro Tchoca, que para mim tem que ser o titular, eu falo isso há muito tempo, você é testemunha disso, que o Tchoca tem que ser titular na quarta zaga do Corinthians. André Ramalho retorna ao time titular. Agora, vale lembrar que contra o Mirassol, caso o Ramon Dias queira fazer alguma mudança, Félix Torres e Gustavo Henrique foram muito bem, diferentemente até do que eu imaginava. Imaginava um Corinthians sofrendo mais, né? Mas os dois deram conta do recado, jogando ao lado de Mateuzinho, que será titular na partida de hoje contra o Barcelona, e pelo lado esquerdo o Hugo, né? Se a gente olhar mais à frente, a gente vai ver aquele losango clássico no meio de campo, né? Sim. Com o Martínez, pelo lado direito o Carrilho, Breno Bidon na esquerda e Rodrigo Garro centralizado à frente, atrás dos dois atacantes, o Memphis e o Yuri Alberto. O Corinthians pode se complicar nessa partida contra o Barcelona de Guayaquil. É um jogo muito complicado, não vai ser moleza. O Corinthians não encontrou moleza nem contra a Universidade Central, quiçá contra o Barcelona de Guayaquil. Olha, vai me surpreender muito se o Corinthians passar o carro nos dois jogos, né? Pode até ganhar hoje, mas assim, passando o carro eu acho bem complicado. Vamos botar na tela as melhores oportunidades do mercado para você. Manda. Você vai apontar na sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado direito, tá? E aí tem o BandBet Multiplica logo na capa, aqui quando você põe em Copa Libertadores da América, é o seguinte, Corinthians vencendo o jogo e ambas as equipes marcando, né? Num jogo com muitos gols, um jogo complicado, eu acredito. O mercado está pagando R$ 4,60 para essa combinada. BandBet paga R$ 5,50 para você, tá? Não perca essa grande oportunidade de mercado em bandbet.bet.br. Vamos falar sobre Copa do Brasil, que tem... Tem 3 jogos. Tem 3 jogos e tem um... Dá para chamar de clássico? Não, né? Nova Iguaçu e Vasco. Você que vai me dizer, você tem mais aí o lugar de fala. Nova Iguaçu e Vasco entraram em campo, segunda fase da Copa do Brasil. Jogo único, não é? Tem esse detalhe, então em caso de empate a decisão vai para os pênaltis. O Vasco de Fábio Carille, que não vai ter o Tietê, ainda se recupera de lesão. Exatamente. Tem um sabor de revanche para o Vasco da Gama, né? Afinal de contas, o Nova Iguaçu eliminou o Vasco no Campeonato Carioca do ano passado, né? Então o Vasco, evidentemente, não quer mais uma eliminação
para o Laranja da Baixada Fluminense, né? O técnico Fábio Carille, como bem disse a Aline há pouco, não terá o Tietê, né, que está com uma lesão no joelho sofrida na partida contra o Botafogo, mas deve manter o esquema com 3 volantes, com Hugo, Jair e, de repente, o Paulinho voltando à equipe após suspensão. Aí a gente pode imaginar Rayan e Felipe Coutinho, aliás, o Rayan é bom jogador, e o Verratti à frente. Só que o detalhe, Aline, é que o Vasco vai ter um jogo contra o Flamengo no Maracanã no próximo sábado, né? Sim. Então vai ter que jogar a Vera hoje e depois contra o Flamengo no Maracanã para conseguir reverter aquela condição de ter perdido o primeiro jogo por 1-0 no Engenhão. O Vasco vai ter que vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para se classificar à grande decisão do Campeonato Carioca. Mas o Vasco é favorito hoje contra o Nova Iguaçu. Aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo agora. Você vai entrar na capa do site e vai ter lá Copa do Brasil. Você faça a sua fezinha no Vasco da Gama, que eu repito aqui, é o favorito para eliminar o Nova Iguaçu. O que eu sempre falo por aqui, Aline? Jogue com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Até a próxima.